Olá você! Chegamos finalmente à aula de número 2. Ou você vive acreditando que milagres não existem, ou você vive como se tudo fosse um milagre. Quem nos disse isso novamente é o nosso ilustríssimo sábio Albert Einstein, ok? Dando continuidade então à aula de número 2, espero que vocês tenham respondido lá o exercício e acertado as perguntas, né? E agora nós vamos falar sobre as condições de conservação dos veículos. Olha lá, vamos que vamos, porque aqui o tempo não para, né? Pesquisas apontam que em mais de 70% dos veículos que circulam pelas cidades brasileiras, itens essenciais, como pneus, freios, estão em condições ruins ou abaixo do ideal, o que é um grande problema. E realmente, quando você não cuida do veículo, quando você não está atento às condições do veículo, realmente acidentes muito graves podem acontecer, né? E aí é claro que tem a questão de infrações também. Vamos lá, falar de infrações, né? As impostas, né? Infrações são impostas quando não há conservação do veículo, quando não há aí o cuidado com o veículo. Essas infrações são impostas ao proprietário. Caso tenha alguma irregularidade no veículo, pneu, falta de equipamento obrigatório, isso recai sobre o proprietário. E o condutor? A infração que é imposta ao condutor é ao ato praticado na direção do veículo, ou seja, quando ele está ali dirigindo o veículo, no momento que ele está dirigindo, conduzindo o veículo, aí é o condutor que responde e que será imposta a infração ao condutor, né? Quando se fala em embarcador é o dono da mercadoria, aquela mercadoria que está sendo transportada pelo veículo. O embarcador é o dono da mercadoria. Transportador, aí o transportador é o responsável por transportar aquela carga, por transportar aquela mercadoria. Pega do ponto A, leva para o ponto B. O embarcador é o dono da mercadoria e o transportador é quem vai levar essa carga. Então, dependendo do tipo de infração, vai ser imposta ou ao proprietário ou ao condutor. No caso, tem infrações que são impostas ao embarcador e ao transportador. Quanto às penalidades, né? Advertência por escrito, infrações leves ou médias, dentro do período de 1 ano, tem caráter educativo. Temos a questão da suspensão da CNH, impossibilidade temporária de dirigir. Nesse caso, a suspensão, o motorista ele não perde a carteira, né? Ele só fica por um tempo sem dirigir, tem que cumprir aquele período e depois fazer aí a questão do curso de reciclagem. É o que está aqui, né? Curso de reciclagem. O condutor o condutor que teve sua carteira suspensa deve fazer o curso de reciclagem, né? Cassação. Diferente da suspensão, a cassação é a perda da CNH. Tem que começar tudo de novo. Aí todo o processo tem que começar do zero. Então tem uma diferença do que é suspensão e cassação. Suspensão é por um tempo, cassação vai perder de fato aí a habilitação, né? A multa será aplicada em todos os casos em que o condutor cometer infrações de trânsito. Então, todos os casos que houve uma infração, haverá também aí a questão de uma multa, né? Medidas administrativas. Após algumas infrações, também podem ocorrer as medidas administrativas. Retenção, né? Pode ver a retenção, quando o veículo fica no local até que o problema seja resolvido. Caso não seja resolvido no local, este será removido para o pátio. Exemplo, até que o motorista habilitado compareça no local. Então, de repente a carteira de habilitação na CNH está vencida. O policial parou numa blitz, verificou que está vencida. O fato da carteira estar vencida não quer dizer que o veículo já vai ser guinchado para o pátio. Não. Até que compareça, durante aquele período, um motorista legalmente habilitado dentro do prazo, aí o veículo vai ficar retido até que compareça no local
ali um motorista que tem ali todas as condições para conduzir o veículo. Alguns casos também que acontece algum problema, por exemplo, em farol, alguns policiais eles dão um tempo para que o motorista tente resolver aquele problema. Caso ele não consiga resolver, aí tem aí as questões das penalidades, né? Quando falamos de remoção, retenção é o veículo ficar parado naquele local até que o problema seja resolvido. Remoção é o ato de levar o veículo realmente para o pátio daquele órgão responsável. Recolhimento. Quando o condutor não poderá prosseguir com o seu veículo, ou recolhimento de documentos do veículo, ou recolhimento também da CNH, e também recolhimento de animais, que às vezes o animal está em condição, ali, animal de uma carroça, pessoal, charrete, carroça, está fazendo ali aquele transporte de uma forma que não permita continuar com aquilo, há o recolhimento também dos animais. Transbordo. Quando fala em transbordo, o excesso da carga, já foi identificado que está com excesso de carga, o transbordo, né, retirada do excesso da carga do veículo para outro veículo, né? Também isso é uma medida administrativa. Então, constatou que houve um excesso de carga, né? Aí, por exemplo, um caminhão transportando tábuas, madeira, ou também produtos líquidos, né? Está acima do peso permitido para aquele transporte, constata-se que está acima e aí tem que fazer a retirada daquele excesso, do que está excedendo o peso permitido. Esse procedimento é chamado de transbordo. Natureza das infrações, né? Ela pode ser leve, 3 pontos, no valor de R$ 88,38. Média, 4 pontos, no valor de R$ 130,16. Grave, 5 pontos, no valor de R$ 195,23. Gravíssima, 7 pontos, né? E o valor é de R$ 293,47. Olha que interessante a parte de baixo aqui. Dependendo da infração gravíssima, pode sofrer um fator multiplicador, né? Por exemplo, dirigindo alcoolizado. Além de ele estar dirigindo alcoolizado, causou lá um acidente. Então ele causou o acidente e aí está dirigindo alcoolizado. Aí pode sofrer um fator multiplicador. Esse valor de R$ 293,47 pode ser multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, e aí complica muito a vida do condutor que, né, for aí pego, né, nessa condição. Então, fator multiplicador é isso. Você pode dobrar, triplicar, né, e assim por diante, até 20 vezes o valor daquela multa. Vamos falar um pouquinho sobre física, né, veículo e condução. Torque máximo e RPM. O torque máximo, a força propriamente dita do motor, né, a força, e o RPM, rotação por minuto, o giro, o famoso giro do motor, né? Você dá o giro no motor, ele aumenta aí o RPM e, consequentemente, eu tenho ali um torque máximo. Aqui eu tenho 3 exemplos, uma L200, uma Blazer e um Uno, né? A potência máxima aqui, ó, de uma L200, 170 cavalos a 3.500 RPM, no caso de uma Blazer. Potência máxima, 128 cavalos a 4.800 RPM. No caso de um Uno, potência máxima de 56,1 cavalo a um RPM de 6.000 RPMs. Então um giro bem alto no motor do Uno. Dá mais giro, aí ele vai ter a potência máxima daquele motor, né? Potência. O que determina a capacidade de aceleração do veículo é, consequentemente, sua velocidade final e a potência do motor. A potência é indicada por cavalo-vapor ou CV. Cavalo-vapor, isso veio lá na Revolução Industrial, quando substituíram, né, a força animal, a força do cavalo animal, tá? Substituíram por máquinas a vapor. Aí fizeram uma conta, chegaram ao número e começou a determinar aí o CV, que é o cavalo vapor, tá bom? A importância em saber sobre o trem de força é compreender sobre a mecânica do veículo e saber realizar a manutenção.
no caso aí para os mecânicos. Vamos entender um pouquinho sobre essa noção, né, do trem de força do veículo. Chamamos de trem de força o conjunto de componentes que são responsáveis pela geração, olha lá, geração, transmissão da força até o solo para que o equipamento seja tracionado, o veículo seja tracionado. O trem de força é composto por uma equação de 4 itens: motor, caixa de câmbio, cardan e diferencial, né? O motor é o responsável por gerar o torque e potência. Caixa de câmbio é responsável por multiplicar a potência e o torque gerado pelo motor. O cardan é responsável por transmitir a potência e o torque para o diferencial. E o diferencial ele é responsável por equalizar a potência e o torque para as rodas. Por aqui uma imagem. Opa, voltei. Deixa eu voltar acelerou. Olha que legal essa imagem, né? Eu tenho aqui o cavalo, o trem de força. Na parte aqui da frente eu tenho o motor que gera aí, né, a potência. Ele vai gerar a potência e o cavalo, né, de força. Aqui eu tenho a parte do câmbio que vai multiplicar essa força. O cardan que vai transmitir essa força para o diferencial e o diferencial vai equalizar isso, ele equaliza e transfere isso para as rodas. Aqui eu tenho um diferencial chamado de explodido, né? Explodido porque uma pessoa ela consegue visualizar todas as peças, né? E como a sequência que é montada, por exemplo, aí um diferencial. Vários manuais traz aí alguns equipamentos da forma explodida. Explodida porque ele está todo separado e é possível visualizar cada uma das peças. Nesse caso aqui, é todo o conjunto do diferencial. Muito interessante, né? Vamos lá. Falando agora sobre a proibição de caronas, né? Carona, o pessoal quer ajudar às vezes, né? E aí complica. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Nos dias de hoje, o próprio ato de tentar ajudar o próximo pode gerar uma série de confusão, muitas das quais são até mesmo previstas com legislação específica. É proibido pela ANTT, né, Agência Nacional de Trânsito Terrestre, em veículos que transportam cargas consideradas perigosas. Então, para quem transporta cargas perigosas, né, que faz aí o curso de moto, é proibido dar carona. Por mais boa vontade que você tenha, não pode dar carona, há uma proibição. Vamos continuar com o nosso assunto, vamos que vamos, porque aqui o tempo não para, né? Independente da duração do trajeto, que pode ser de curta, média ou longa distância, é necessário se adiantar. O segredo é preparar-se. Além disso, é importante conhecer o percurso do transporte e saber os seguintes pontos. Há uma preparação, né? Eu quero viajar, vou viajar, preciso viajar, eu tenho que fazer essa preparação. O caminho que eu vou percorrer tem muitas curvas, né? Tem curvas em excesso, no caso que está escrito aqui. A estrada é de más condições, boas condições. Né? O trajeto tem sinalização boa, tem sinal de celular, por exemplo. É uma rodovia que tem ali uma concessionária, tem uma empresa que cuida daquela rodovia. Tudo isso irá influenciar negativamente se não estivermos preparados para conduzir o veículo. Todas essas questões aqui podem ter um impacto diretamente durante aí a sua viagem ou o seu trajeto. Vamos falar um pouco sobre força gravitacional, que é a força G. Nossa, que interessante, né? Ainda falando de física, veículo e condução. Força G, força gravitacional, força G. Bacana, né? Essa força G é, na verdade, a aceleração lateral gerada em uma curva ou manobra, medida na unidade de aceleração da gravidade. Gravidade igual 9,8 metros por segundo. Essa é a aceleração da gravidade. Essa aceleração lateral que causa aquela força que nos empurra contra a porta do automóvel durante uma curva em velocidade.
Então, geralmente o motorista, por ele estar com a mão nos volantes, né? Ali nos volantes, não, desculpa. No volante, o motorista está com a mão no volante. Quando ele faz a curva, ele sabe que ele está entrando na curva, ele sabe qual a velocidade que ele está entrando. Ele não sente tanto, devido à mão dele estar apoiada no volante. Mas os passageiros, né? Que não estão com a mão segurando em alguma coisa, sente com maior pressão o efeito dessa força G, né, que empurrando contra a posição da curva, tá? E é essa força que vai puxar lateralmente que causa aí os tombamentos. No caso aqui está falando sobre o carro da Fórmula 1, que ele suporta até 5 Gs, mas isso porque é um carro preparado para essas curvas, o centro de gravidade dele é bem baixo. Deixa eu pôr aqui uma imagem para vocês verem. No caso de um veículo, de um caminhão, ele tem um centro de gravidade alto, chega aí a 1,60 m, 1,70 m, o centro de gravidade do veículo. E olha que interessante essa imagem, gostaria que você percebesse essa curva aqui na parte mais escura. Quando o caminhão está fazendo uma curva, por exemplo, para a esquerda, né? Ele faz a curva para a esquerda, as flechinhas jogam para a esquerda, o produto líquido, ele se deposita e é projetado ao lado diferente daquilo que está sendo a curva, né? Como o centro de gravidade ele é alto, dependendo da velocidade que o caminhão, que o veículo, que a carreta entrou nessa curva, todo esse peso ele é direcionado contra e aí acontece ou a derrapagem ou o tombamento. Geralmente, quando o centro de gravidade é alto, ele já tomba. Não acontece uma derrapagem. Geralmente, ele já acontece o tombamento devido a esse efeito do acúmulo do material líquido ou outra carga também, ele ser projetado ao inverso daquilo que está sendo a curva. Então, aí que acontece ou o tombamento ou a derrapagem. Olha só que interessante essa imagem também, né? Um Uno, por exemplo, que a gente está vendo aqui, o centro de gravidade do Uno, ele está a 50 centímetros de altura. Então é bem baixo. Geralmente o Uno ele vai derrapar primeiro. Ele derrapa para depois tombar. Já uma caminhonete, ela tem o centro de gravidade a 90 centímetros. Já é mais alto, quase que o dobro do Uno. Então ela derrapa e tomba. No caso de uma ambulância, por exemplo, dos bombeiros, do SAMU, né, um veículo de emergência, o centro de gravidade é 1,20 m, é mais alto ainda. Então, geralmente, esses veículos que entram em curva com uma aceleração além daquele estudado e permitido, vai já tombar direto, nem vai haver aí uma derrapagem, por causa do centro de gravidade, 1,20 m, por exemplo, que está muito alto. Então, por isso que as curvas, as vias, elas são estudadas, né? São planejadas para que não haja o tombamento ou a derrapagem do veículo. Mas e aí? Como que eles determinam a segurança? Eles determinam de acordo com a curva, inclinação da pista, né, a favor, inclinação da pista a favor da curva, né? A pista ela tá reta, tem uma inclinação nessas curvas. E também eles vão, né, a engenharia de trânsito vai determinar qual é a velocidade máxima de entrada nessas curvas. Então, quando você vê lá 40 km por hora, não é somente para respeitar ali o limite de velocidade, é para que o seu veículo não entre na curva com uma velocidade acima do permitido. Qual é o permitido? O que não vai ocasionar o tombamento. Então eu tenho que entrar no máximo naquela velocidade. Na maioria dessas curvas perigosas, hoje tem a instalação de radares, né? Tem radar. E aí então eu posso ter o tombamento, além da multa, eu posso ter o tombamento do veículo, se for uma carreta, se for aí um caminhão transportando pior produto perigoso, né? Do estado líquido. Então eu tenho aí os limites. Nesse caso aqui, ó, 30 km por hora. Não sei se dá para vocês perceber o quanto é fechada essa curva. Aqui eu tenho uma curva um pouco mais aberta, 40 km por hora. Você vai poder consultar isso na plataforma, né? Aqui eu tenho uma abertura maior, ó, aqui já dá para ver, né, pelo vídeo. Eu tenho um ângulo maior aqui e aqui eu tenho, ó, 80 km por hora. Aqui 40 km por hora e aqui
30 km por hora. Essa velocidade de entrada na curva é para que não haja o tombamento do veículo. Alguns caminhões, né, já vem equipado aí com um pneu duplo, né, com a bitola dupla e com a single, ou solteiro, né, ou sozinho, né? Então tem também essa diferença para evitar aí a questão de tombamento. E vamos falar aí sobre o uso correto dos freios, né? Distância de parada. Gente, isso é pergunta de prova e é muito importante que as pessoas entendam isso para evitar acidente, principalmente colisão traseira. Olha só, eu tenho distância de reação, distância de frenagem e distância de total de parada, né? Distância de segmento, desculpa. Eu tenho distância de reação, distância de frenagem e distância de segmento. Vamos falar primeiro sobre a distância de reação. Distância de reação é aquela que seu veículo percorre desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento que pisa no freio. Vamos lá. Distância de reação é aquela que seu veículo percorre desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento de você pisar no freio. Opa! O que é isso? Quando você vê o perigo e toma a decisão de pisar no freio, o seu veículo, ele se desloca, né? Ele tem uma distância que ele vai se deslocar entre você ver o perigo e pisar no freio. Tem uma metragem, nós vamos ver daqui a pouco, né? Eu tenho ali uma metragem que o veículo vai percorrer. Opa! Então ele vai percorrer essa metragem. Depois eu tenho a distância de frenagem. Quando que entra a distância de frenagem? É quando eu inicio o pisar no freio, eu inicio a minha frenagem, né? Olha lá, a distância de frenagem é aquela que o veículo percorre depois de você pisar no freio até o momento da parada. Então, olha só, eu tenho primeiro a distância de reação, que é aquela que eu percebo o perigo e tomo a decisão de pisar no freio, ok? Depois eu tenho a distância de frenagem. Nesse período, nesse tempo, meu veículo está em deslocamento, ele está indo. Só que daí, eu pisei no freio, eu tenho mais a distância que o veículo vai realizar a parada total. Então, na verdade, eu tenho que somar essas duas distâncias. A distância de reação com a distância de frenagem. Significa que é todo a metragem que o meu veículo percorreu do momento que eu percebi o perigo até o meu veículo parar. Eu tenho aí a somatória da distância de parada, distância de reação e distância de frenagem, ok? E depois eu tenho a distância de segmento, que é essa aqui. Qual é a distância de segmento? A distância que o motorista deixa do veículo da frente. Então ele tem que deixar uma distância suficiente, caso aconteça uma emergência, ele ter o tempo e a distância para poder parar esse veículo. E o que acontece muito, motorista brasileiro, de uma forma geral, tem um costume, né, muito perigoso de andar muito próximo um do outro. E geralmente isso vem, né, de uma cultura de que as pessoas estão com pressa e que aquela distância que está na frente ali do veículo, um do outro, ela deve ser curta. E é aí que acontece os engarrafamentos, as colisões, né, envolvendo vários veículos, principalmente caminhões. Há muitos caminhões, eu dirijo muito, principalmente na questão de Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, você vê que muitos caminhões, imprudentemente, olha lá da primeira aula, né, imprudentemente, caminhões aí que andam com uma distância muito próxima de veículos pequenos e carros que andam uma distância muito próxima de motos. Às vezes o motociclista está ali na pista, né, na pista dele, e o carro ele quer passar o motociclista, ao invés dele fazer a passagem usando a outra faixa, ele vai encostando na traseira do motociclista, o caminhão vai encostando na traseira do carro, e aí essa distância de segmento ela fica muito curta. Sem falar que muitas vezes você mantém uma distância de segurança do veículo da frente, vem outro veículo e entra justamente no meio
desta distância de segurança. É isso aí. E aí vai envolver numa questão de imprudência. É uma imprudência você não manter essa distância segura. Vamos às estatísticas novamente. Vamos lá. Então, essa tabelinha ela vai mostrar para nós quanto o veículo ele se desloca em metragem, por exemplo, em 3, em 4 segundos, em 5 segundos. Olha aqui, ó, para discar o número de telefone no celular, você usa 5 segundos. Só que nesses 5 segundos, a 110 km por hora, o seu veículo se deslocou 152 metros. Ou seja, foram 152 metros que o seu veículo foi praticamente sozinho. É o tempo que você olha no celular, abre a agenda, escolhe o número e aperta o número de telefone. É o tempo que você tem para discar. E ele já deslocou 152 metros, ou seja, nos padrões normais, 1,5 quarteirão o seu veículo se deslocou a 110 km por hora, né? Só no ato de você discar o número, enquanto o seu veículo ele está a essa velocidade, né? Tipo de freios e uso correto. O sistema de frenagem é composto de diversas peças, todas fundamentais para o desempenho na hora de desacelerar o seu veículo. Então, o sistema de freio, além dele ter aí, claro, várias peças, tudo isso tem que estar revisado, em ordem e em condições. Caso contrário, acidentes graves poderão acontecer. O freio ABS ou travão ABS é um sistema de frenagem que evita que as rodas se bloqueiem e entrem em derrapagem. Assim evita o descontrole do veículo e aproveita mais o sistema de atrito. ABS, né? O sistema anti-bloqueio das rodas. Ele faz uma frenagem diferente, uma frenagem inteligente. Então ele freia, solta, só que isso em frações de segundo, centenas de milhares de vezes. Alguns motoristas percebem uma certa vibração no pedal de frenagem. Quando aperta o freio, ele treme. Esse tremer é que ele freia, solta, tem um sistema que entende que a roda não pode travar. Quando a roda ela trava, o veículo fica sem controle, ele perde totalmente o controle. O sistema de ABS, ele vem justamente para otimizar o sistema de frenagem, né? A necessidade de parar com mais eficiência. Quando o veículo ele trava as rodas, além dele não parar, também o motorista fica sem controle. O sistema de ABS, além dele aproveitar o atrito estático, né? Ele faz com que o veículo pare e o motorista dificilmente não vai perder aí o controle do veículo. Dificilmente ele perde o controle do veículo, ok? Vamos lá, então aqui o sistema de tipos de freio, né? O uso correto de freios. Nos casos de condições meteorológicas, eu tenho que manter uma distância maior, deixar o meu carro mais visível aí possível, né? Com o uso dos faróis. Porque essa distância, deixa eu ver aqui, ó, olha lá, distância para a sinalização, nós já vimos essa tabelinha na aula anterior e a gente traz ela novamente para que em pista, de acordo com a velocidade, pista seca, eu tenho a quantidade de passos que é a mesma da velocidade e em caso de neblina, chuva, fumaça ou à noite, eu vou dobrar a quantidade de passos de acordo com a velocidade da via, ok? Vamos então ao nosso exercício. Finalmente chegamos ao nosso exercício da aula de número 2. Pergunta número 1. Vamos lá, hein? Pergunta de número 1. Quais problemas podem trazer a falta de manutenção do veículo? Opção A. Isenção de IPVA e taxas de licenciamento anual, desde que o motorista seja prudente? Opção B. Acidentes graves, multas, mortes e prejuízo financeiro à empresa e para a sociedade? Opção C. Valorização da frota, pois essa prática valoriza no momento da venda dos veículos? Quais problemas, repetindo a pergunta, né? Quais problemas podem trazer a falta de manutenção do veículo? Pergunta número 2.
Qual a diferença entre CNH suspensa e CNH cassada? Opção A. CNH suspensa é quando o motorista não pode dirigir em rodovias estaduais e federais, mas pode dirigir em vias locais e em bairros. Opção B. CNH cassada é quando o motorista é proibido de dirigir nos limites urbanos, mas pode dirigir em estradas e rodovias. Opção C. CNH suspensa é quando o motorista fica impedido de dirigir por um tempo. Tem que fazer reciclagem. E CNH cassada é a perda da CNH. E aí? Qual a resposta? Vamos lá. Pergunta número 3. Deixa para depois, hein? Pergunta número 3. O que é o fator multiplicador nas infrações gravíssimas? Opção A. Dependendo da infração, os valores poderão ser multiplicados por 2, 3 ou até 20. Opção B. Dependendo da infração, o motorista poderá ficar isento de multas por 2 vezes, 4 vezes ou até 20 vezes. Opção C. Dependendo da infração, poderá o motorista ser advertido por 2 vezes, 4 vezes ou até 20 vezes. E aí, hein? Quais as respostas? Vou deixar vocês pensando, pensa um pouquinho, se precisar, volta no material, dá uma lida nos slides para a gente poder responder essas perguntas, ok? Vamos então à resposta. Eu não sei se deu esse tempo, né? Mas o vídeo ele é gravado de forma contínua, não sei se deu tempo, mas geralmente dá uma pausa para responder e depois volta aqui para a resposta, né? Vamos lá. Então, na pergunta 1, quais problemas podem trazer a falta de manutenção do veículo? Resposta correta é a B. Acidentes graves, multas, mortes, prejuízo financeiro para a empresa e para a sociedade, né? Um veículo, por exemplo, que causa um acidente grave numa rodovia, pode trazer, né, além de trazer morte, multa, uma série de problemas, pode trazer também prejuízo financeiro à nossa sociedade. Então a resposta certa é a B. Pergunta número 2, resposta certa, a opção C. Qual a diferença entre CNH suspensa e cassada? CNH suspensa é quando o motorista fica impedido de dirigir por um tempo, ele cumpre aquele tempo e faz a reciclagem e volta a dirigir novamente. E CNH cassada é quando há perda definitiva aí da CNH, tendo esse motorista que continuar o processo do zero, tem que fazer tudo de novo. O que é o fator multiplicador nas infrações gravíssimas? Opção correta é a A. Dependendo da infração, os valores, né, dessa infração de 200 e poucos reais, eles poderão ser multiplicados por 2 vezes, por 3 vezes, por 5 vezes, até 20 vezes, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem não aprendeu, quem não sabe aprende. E quem já sabe, revê novamente, ok? Obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço, valeu!